Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos alimentos sagrados. É que eu tô muito cansado, que eu fiquei a tarde inteira correndo atrás para ver qual ponto que eu podia usar para mandar os vídeos para o canal e é muito cansativo, porque a gente tem que andar bastante, tem que se preocupar, tem que procurar o ponto, porque eu tenho um ponto que eu consigo colocar os vídeos no canal YouTube, mas é longe da minha casa. E eu instalei aqui um aplicativo no celular para ver se eu conseguia arranjar pontos grátis de Wi-Fi para mim poder usar, né? Descobrindo a senha, né, dos pontos, né? O programa ele seria bom se funcionasse, né? Ele até acha os pontos, parece que ele guarda a senha no celular. Parece que é uma coisa bem fácil, mas na hora que a gente chega no ponto, a gente não consegue conectar nos pontos. Ele busca qualquer ponto, né, que a gente está perto. São vários pontos, né, de conexão com a internet, né, na rua, né. Pontos privados e abertos, né. Mas os privados tem muitos, né. Aberto eu não achei muitos assim próximo, né? Mas mesmo assim eu não estou conseguindo me conectar. Não sei se é porque a distância é grande quando eu chego próximo do local, porque eu estou na rua, né? E a instalação da internet está dentro do lugar, né? Do local, né? Então tá muito desgastante, né? Eu queria ter minha internet aqui dentro de casa para me poder já fazer os vídeos e ficar falando de Jesus, do nosso Senhor Deus, à vontade, né? Mas eu vou continuar fazendo isso, né? Hoje eu fui no restaurante onde eu como e lá tem o ponto, né? Daí quando eu tava baixando o primeiro vídeo, que eu fiz 2 vídeos, né? Falando da conspiração, né? Daí quando tava no finalzinho, eu instalei esse programa aí. E daí deu um monte de problema aqui, alterou tudo a minha área de trabalho, daí eu fiquei nervoso, daí eu desliguei, daí acabei perdendo o serviço do trabalho que eu estava mandando o vídeo para o canal, já estava fazendo 1 hora que eu estava mandando. Daí foi uma desgraça mesmo, né? Daí eu saí de lá, saí chateado, porque a área de trabalho aqui do meu celular estava certinha, né? Eu estava usando ele, estava aprendendo aos poucos, estava me adaptando. Agora mudou tudo. Esse programa aí que eu instalei, que procura as redes pelas ruas, né? Modificou toda a área de trabalho. E agora eu fui desinstalar ele, eu não consigo. Antes disso eu já tinha instalado uns 3 ou 4 aplicativos, daí não estava dando certo porque era aplicativo pago, depois que eu fui ver. Daí os outros eu consegui desinstalar, daí melhorou um pouco a navegação aqui do celular. Mas eu fiquei chateado porque alterou toda a configuração da área de trabalho e eu não sei alterar e nem desinstalar esse programa. Se um dia me ajudar, porque ele busca bastante, deve ter outros aplicativos também, mas o problema é que instalou anúncios também. Tudo isso porque eu não tenho a internet fixa, né? Porque se eu tivesse internet fixa,
Daí eu ia ficar pesquisando e fazendo os trabalhos muito mais rápidos, né? Com mais conforto, né? Porque a pessoa que morou 4 anos na rua igual eu, e antes disso vinha numa descendência, né? Numa queda, né? De vida, né? De modo de vida, de comportamento, né? Eu já vinha descendo para o fundo do poço, né? Para o abismo, né? Daí agora que eu tô começando a subir de novo, sair desta situação que é um horror, né? Por culpa minha, né? Porque antigamente eu vivia por vistas, né? Agora eu vivo pela fé, né? Então, hoje eu vou começar um vídeo assim, falando sobre algumas coisas, né? Então, eu abri a Bíblia, já caiu, já resolvi pegar o livro de Mateus e já pus no capítulo 12, né? Então vamos começar a ler para ver o que Jesus vai nos revelar, né? Capítulo 12 de Mateus 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas e a comer. Então, se a gente for analisar e refletir sobre este primeiro versículo do capítulo, a gente vê o seguinte, que Mateus estava narrando que naquele tempo, qual tempo? Porque a questão do tempo é muito importante no Evangelho, para a gente entender o que aconteceu antigamente e o que acontece hoje em dia na nossa vida, para a gente fazer uma relação, uma associação das duas coisas. Então, naquele tempo, era o tempo onde estavam vivos os apóstolos, Jesus Cristo. Então, ele estava contando o que aconteceu. Então, é uma prova infalível que o que nós vamos ler agora aconteceu. E isso faz parte da nossa vida, porque se não tivesse acontecido isso que nós vamos falar agora, a nossa vida seria muito pior do que já está. Mas só que nós temos que agradecer muito. Tem um versículo na Bíblia que fala exatamente isso. A gente tem que agradecer a Deus, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Então, Mateus, ele escreve, naquele tempo passou Jesus pelas searas. Então, Jesus estava andando num lugar como se fosse um local que era um local onde produzia alimentos, porque essa questão de alimentação ela é muito importante e faz parte do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Pode ver que quando eu criei o nome do canal, eu já tinha isso em mente, porque tem muitos versículos falando sobre isso, sobre o parque alimentar, de alimentação, sobre a questão de produção alimentícia. Então, podemos ver aqui, entrando no capítulo 12 de Mateus, logo no versículo 1, a gente já está se deparando com esta questão de alimentação. Por isso que
a alimentação é a palavra de Deus, a alimentação natural do homem, o alimento que ele come para poder nutrir o corpo, que é o templo de Deus. Então, essas coisas são importantíssimas. Nós não podemos deixar estes fatores, estas questões, estes assuntos de lado, porque é uma coisa sagrada, é um mandamento que Jesus está mostrando para a gente que a gente tem que seguir. A gente não tem que seguir pensamentos, modo de vida dos homens, dos seres humanos, porque eles pensam em coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não vão agregar o lado espiritual e nem o lado corporal, de forma que tanto o espírito como a alimentação possa nutrir a mente, o corpo, a alma e o espírito das pessoas que vivem aqui neste mundo. Então essa questão é muito importante. E aqui está dizendo, Jesus passou pelas searas. A palavra seara significa um modo de expressão de abundância, de um bem-estar, porque se trata de alimentação. Seara significa uma coisa boa para as pessoas poderem viver sem precisar estar preocupadas com o mundo moderno de hoje. Então, logo em seguida, está escrito assim, em um sábado. Preste atenção, porque no sábado, na lei de Moisés, que é a lei que os próprios cristãos ainda estão seguindo, para vocês verem como está a situação do cristianismo no mundo, uma coisa que Jesus Cristo já aboliu e destruiu, as pessoas ainda estão guardando o sábado. E aqui vai falar justamente sobre isso. Naquela época, sim, era obrigado a guardar o sábado, mas depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisamos mais guardar sábado. Isto foi uma determinação de Deus, que Jesus Cristo, ele veio aqui para abrogar a lei de Moisés. Então, temos que prestar atenção nestas coisas, nesses detalhes. E aqui já vai justamente entrar nesta questão do sábado. Continuando, eu vou ter que fazer esse vídeo falando sobre esse assunto em várias partes. E eu vou agora utilizar também a questão dos textos bíblicos sagrados do manejo ecológico do solo, para provar que a questão da agricultura, a questão da agroecologia tem um papel fundamental dentro do evangelho dos pobres, que é o mesmo evangelho que está escrito na Bíblia Sagrada dos cristãos. Uma coisa se liga com a outra. São questões super importantes que a gente tem que acompanhar. E os seus discípulos, ainda estou no versículo 1, e os seus discípulos, tendo fome, eles ainda não eram apóstolos, eles eram discípulos. Está vendo como a gente tem que se preocupar com estas questões? A gente não pode se tornar um rei, um sacerdote, um profeta de um dia para o outro. E os discípulos, depois que o Espírito com E maiúsculo desceu, que é Melquisedeque, eles se transformaram em todas estas coisas, porque eles estavam representando o Deus Altíssimo, o Deus que fez os céus e a terra.
não o Deus com D minúsculo, que é o diabo, o demônio, Satanás. E os seus discípulos, tendo fome, está vendo? Eles eram homens. Todos os homens, eles têm fome. A fome é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque se não há comida, como que nós vamos se alimentar? Se não há produção de alimentos, como que o homem vai sobreviver no mundo? Se não há um planejamento para que possa ser produzido a comida, o mantimento que alimenta o ser humano, como que a gente pode viver em paz, em tranquilidade, em sossego, em harmonia? Então é uma coisa que está escrito aqui nos evangelhos, que é de máxima importância, porque se a gente não produzir comida de uma forma correta, nós vamos passar fome física e fome espiritual, porque se o corpo, a mente, o espírito com E minúsculo e a alma, que são 4 fatores importantíssimos que a gente tem que se preocupar em querer alimentar estes componentes que Deus criou, que é o estado físico, o estado o estado mental, o estado humano. São vários estados que Deus inventou. O estado físico, mental, humano, o estado psicológico, o estado mental, eu já falei. Todos esses estados, eles fazem parte desta situação que nós estamos falando. É uma coisa complementando a outra. Sem estas fontes de energia que provém do Espírito Santo, o Espírito Santo é um poder, uma força, uma luz que transforma esta energia em energia física, energia química, que vem de fora deste mundo, porque este mundo é um mundo morto, é um mundo que não tem vida, mas a terra, em compensação, a terra, o solo, o substrato que Deus criou, ele tem que ser vivo para poder abrigar os seres vivos. Então, por isso que os apóstolos, os discípulos, nesta ocasião, estavam tendo fome, porque eles estavam fazendo a obra, o trabalho, o serviço para Deus e para nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram fome. Então, eles começaram a comer espigas. Olha só, eles não começaram a se preocupar em ganhar dinheiro, em conquistar casas, bens materiais, ter uma vida igual hoje em dia todo mundo vive atrás dessas coisas. Eles começaram a comer espigas e, a comer. Então, aqui eles estavam trabalhando para Deus e para Jesus. Eles não estavam trabalhando para si mesmo,
e nem para os demônios e nem para Satanás, como todo mundo faz hoje. Porque hoje a pessoa ela pensa só em si mesmo. Então, quando a pessoa tem essa característica, tem estas coisas que todo mundo tem, em querer se apacentar a si mesmo, elas acabam cometendo pecado, porque elas se envolvem com as coisas do mundo, elas não se envolvem com as coisas espirituais. Igual eu fiz. Eu larguei, abdiquei de tudo para viver uma vida espiritual, não uma vida mundana. Eu não fico pensando, eu não fico olhando as coisas deste mundo. Quando eu saio na rua, eu vejo muitas casas, eu vejo muitos carros, e eu vejo pessoas que só estão comprometidas com estas coisas. Isso me deixa muito mal, porque eu estou no meio das pessoas que não pensam igual eu penso. Então, eu fico me sentindo um peixe fora d'água. Então, o que aconteceu aqui? No primeiro versículo. Os discípulos, eles tiveram fome e começaram a comer as espigas. Num sábado. Ou seja, eles tinham que ficar em jejum pela lei de Moisés, eles não podiam comer. Porque na lei de Moisés tinha que guardar o sábado. E guardando o sábado, os judeus israelitas, eles não podiam fazer nada. Não podia comer, não podia beber. Porque lá em Êxodos tem um versículo que comprova isso. Que Jesus falou para... Eu não me lembro se era para Moisés. Falou para Moisés que iria fazer, que iria mandar os israelitas e os judeus trabalharem 6 dias e no 7º descansar. Isso está escrito na lei logo no começo do estudo bíblico, nos livros anteriores. Mas em Êxodos ele reconfirmou. Então o que aconteceu? Eu não vou entrar lá em Êxodos, porque eu vou deixar este estudo, este ensinamento mais para frente. Mas, resumindo, Deus mandou este povo das 12 tribos de Israel a trabalhar em 6 dias e descansar o 7º, que é o sábado. Só que quando chegava no 6º dia, o povo de Israel, eles tinham que acumular os pães que estavam caindo do céu, que seria o maná, porque acho que eles estavam ainda no deserto, se não me engano. Eles tinham que acumular em dobro os pães, porque cada dia caía um pouco de pão, cada dia da semana caía um pouco de pão, que era o milagre que Deus estava fazendo para matar a fome das 12 tribos de Israel que estavam no deserto. Acho que é isso, se eu não me engano. Daí, quando chegava no 6º dia, eles tinham que pegar os pães dobrado para poder comer no sábado, porque Deus não queria que eles fossem lá pegar o pão, que seria como se fosse um trabalho. Então, por isso que aconteceu isso. E aqui, nessa história que nós estamos... Eu não vou entrar lá em Êxodos agora, porque senão vai ficar gigantesco o vídeo, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E depois nós vamos entrar em outros vídeos falando só daquela passagem lá que está em Êxodos. Acho que deve estar em Êxodos 16, alguma coisa assim. Que eu já fiz uma meditação uma vez sobre esse assunto já, por isso que eu estou lembrando aqui. É assim que a gente trabalha.
E eu estou usando isso que aconteceu antes, bem antes do que nós estamos falando agora em Mateus. A ação, a situação que os discípulos estavam passando ali, na seara. E eles começaram a colher as espigas e a comer justo no sábado. Isto era, assim, um pecado, assim, gigantesco, porque eles estavam debaixo da lei. E eles estavam com Jesus, então eles poderiam fazer isso, porque Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus permitiu isso. Então, continuando, não poderia. Daí no versículo 2, agora vamos continuar. E os fariseus, está vendo? Os fariseus são aquelas pessoas hipócritas. Elas fingem que são do bem, que são corretas. Elas querem julgar todo mundo porque elas são pessoas de Deus. Os fariseus são isso, naquela época era assim, porque eles guardavam a lei de Moisés. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo, eles nem imaginavam. Eles imaginavam, os judeus, os escribas, os fariseus, estas pessoas desta nação, deste povo, eles faziam isso. Eles julgavam as pessoas. Então os fariseus, que a palavra fariseu é hipócrita, esses que ficam aí, ficam falando mal dos outros, que ficam acusando os outros, principalmente quando os outros são cristãos, aí é pior ainda, porque blasfemar contra o Espírito Santo, se a pessoa tem o Espírito Santo dentro do corpo, como está escrito em Mateus 15, que é aqui perto, nós estamos em Mateus 12, mas se a gente for em Mateus 15 agora, nós vamos ver que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Então, por exemplo, eu estou com o Espírito Santo. Se alguém fizer alguma maldade para mim, se alguém falar mal de mim, se alguém me invejar, se alguém fizer alguma coisa de errado, igual acontece na rua. Na rua eu sou açoitado dia e noite. Eu passei por todos dessas aprovações. Eu tenho muita história para contar do que aconteceu comigo, falando sobre isso. Então essas pessoas, elas não têm mais nenhuma salvação. Está escrito no versículo em Mateus 15. Eu acho que eu vou até dar uma entradinha aqui, que já está pertíssimo aqui, ó. Só para comprovar. Vou usar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Agora é por isso que eu não gosto de procurar os versículos no meio dos vídeos. Porque a gente perde o foco, né? Daí eu tenho que ficar lendo até achar aonde está. E eu acabo me perdendo, né? Eu não vou conseguir achar agora, né? Porque senão eu vou sair muito do que eu estou falando, né? Mas nós vamos falar sobre isso, né? Eu não gosto de fazer edição de vídeo porque eu não sei fazer edição de vídeo e também demora muito. Na situação que eu estou, aliás, eu me equivoquei um pouco, né? Na verdade, está neste capítulo aqui, agora que eu consegui entender, né? Está no capítulo 12, isso que eu acabei de falar. Está no capítulo 12, está no mesmo capítulo. Eu não vou conseguir chegar
aqui até esse versículo, continuando de versículo em versículo, porque isso que eu acabei de falar do Espírito Santo está no versículo 32. Mas eu vou ler o versículo 32 e o versículo 31. O versículo 31 diz assim, para complementar esta ideia que eu tive. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, Jesus dizendo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Eu acho que eu vou até intitular esse vídeo usando esses versículos aqui, que vai ficar legal. Então, portanto, eu vos digo, preste atenção, todo pecado e blasfêmia, blasfêmia, se perdoará aos homens, ponto e vírgula. Mas a blasfêmia contra o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, Jesus e Melquisedeque, não será perdoada aos homens. Tá vendo? Está escrito isso. Se eu fizer um pecado, quer dizer, vamos supor que eu não estivesse nem com o Espírito, com E maiúsculo, e nem com o Espírito Santo, com E e S maiúsculo. Vamos supor. Vamos supor que eu tivesse no passado, que eu era um homem ímpio, eu era um homem iníquo. Eu não conhecia a palavra de Deus, então eu não tinha o Espírito. Daí eu pego e cometo um crime. Eu mato uma pessoa que também não está com o Espírito, com E maiúsculo. E depois eu me arrependo, me converto dentro da prisão, daí eu viro um cristão. Aí Deus e Jesus vai me perdoar, porque eu matei uma pessoa que não estava com espírito, entenderam? Agora, vamos citar outro exemplo. Agora eu estou com espírito, porque eu estou falando todas estas coisas, então eu estou com o Espírito com E maiúsculo, porque eu estou falando as coisas de Deus, que Deus quer que todo mundo saiba, conheça. Então, se alguém fizer algum mal para mim, cometer algum pecado, mesmo pelo pensamento, ele está blasfemando contra o Espírito Santo que está dentro de mim, igual os fariseus faziam com Jesus. É isso que ele está falando aqui nesse contexto do capítulo 12. Só que o capítulo 12 ele é muito grande de Mateus. Ele tem 50 versículos. É claro que tem outras coisas também no capítulo que são outros ensinamentos, porque cada capítulo ensina várias coisas, né? Mas no âmbito geral do capítulo, dos versículos, está expressando isso. Então, continuando, eu recitei o versículo 31, agora vamos para o 32 para confirmar. Isso que eu estou falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. E, vírgula, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem com F maiúsculo, filho com F maiúsculo, ser-lhe-á perdoado. Nossa, agora complicou, hein? Eu sei matar essa charada. Eu sei matar essa charada, hein? Olha só como o vídeo vai ficar interessante agora, hein? É só me lembrar onde está a passagem Corinthians, eu sei matar essa charada. E depois eu vou para lá, porque eu vou matar essa charada aqui. Porque agora deu um nó na cabeça das pessoas. Preste atenção, eu vou até repetir de novo. Eu não estava esperando com isso. Não estava. É um dos. Deixa eu ver aqui, tá em 34 minutos, né? Tem bastante tempo ainda.
pela frente. Tem bastante tempo pela frente. Não, não, não. Olha, agora meus caras. Ó, ó, agora eu já motivei, ó. Não era nem pra ele estar deitado ali, ó. Ó, ó. Eu não posso nem me expressar mais, porque senão já perco o foco aqui. Vamos repetir aqui. Eu já entendi aqui o que Jesus está falando, hein? Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, vai vendo, eles estão falando mal de Jesus Cristo, com F maiúsculo, filho de com F maiúsculo, vírgula, ser-lhe-á perdoado. Mas como assim, sacerdote? Por que as pessoas podem falar mal de Jesus Cristo e vai ser perdoado se ele estava com o Espírito Santo? Não era nem com o Espírito de Melquisedeque, que são os mesmos, mas só que tem uma diferença natural, de natureza, né? São iguais, mas tem diferença, sim. E como sacerdote? As pessoas falavam mal de Jesus Cristo e eles não estavam blasfemando. Tem outros versículos também, que agora eu não me lembro onde está, que são muito bons também, que está em Mateus aqui, acho que deve estar até aqui perto também. Mas eu não vou entrar nesses aí, eu tenho esse de Coríntios na minha cabeça aqui, que eu vou usar. E que fala sobre isso também. E deve estar até aqui no capítulo 12, mas vamos continuar nesse aqui, porque é pano para manga. Quando começa a falar assim dessas coisas, é pano para manga. Então eu vou entrar só nessa parte aqui, depois eu vou dar uma olhadinha aqui para ver essa outra parte que também, que eu acho que é até nesse contexto aqui, ó, desses próximos versículos que eu pensei agora, nesse detalhe agora que vem na cabeça. Mas vamos continuar nessa ideia aqui, ó. Mas, né, assim, como sacerdote, como que pode alguém falar mal do nosso Senhor Jesus Cristo e não acontecer nada? Calma, peraí. É que ele está explicando que pode sim, pode, mas a gente tem que analisar friamente agora, que agora vai dar uma confusão, nossa. Vamos ver se eu consigo desvendar essa confusão aqui agora, que agora complicou. Vamos lá, vamos lá. Então, né, daí continuando assim, eu parei aqui, né? Ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, porque esse Espírito Santo estava dentro de Jesus, quando ele estava vivo. O Espírito com E maiúsculo não estava dentro de Jesus. Ele estava ali em cima nesse momento aqui, que é o Espírito de Melquisedeque. Ele estava ali em cima. Ele estava ali em cima. Aqui Jesus já tinha feito 30 anos já. Já estou levando para Coríntios, já estou levando para o livro de Paulo lá, que ele matou a charada. Presta atenção. Viu como que os detalhes são importantes de tempo, principalmente? Eu tenho como provar que o Espírito está ali em cima, com E maiúsculo. Depois é porque é muito grande. Eu já peguei 3 partes da Bíblia que eu tô pensando, está escrito no meu caderno lá, que leva a esse pensamento, que o Espírito com E maiúsculo estava ali em cima e o Espírito Santo desceu nesses 3 anos de ministério que Jesus fez aqui na Terra. Eu tenho como provar isso dentro da Bíblia. Se alguém falar contra o Espírito Santo, tá vendo? Ele não usou a palavra Espírito com E maiúsculo. Usou a palavra Espírito Santo com E e S maiúsculo. Porque Deus estava aqui dentro de Jesus Cristo.
no corpo dele. Por isso que os alimentos são importantes, que uma coisa leva a outra. Não lhe será perdoado. Olha só, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Mas como assim? Ainda não estou entendendo. Realmente, a gente tem que ver o tempo das coisas. Eu vou falar mais ou menos agora. Antes dos 30 anos, quando Jesus estava vivo, de zero, né, quando ele era bebê, até os 33 anos, até os 30 anos, não tinha nem o espírito. Olha o que eu vou falar agora, hein? Presta atenção, não tinha nem o espírito com E maiúsculo de Melquisedeque aqui na terra, que o diabo fez, ele quebrou o sacrifício constante dos levitas e não, ainda o Espírito Santo de Deus ainda não tinha baixado também não. Ele só vai baixar naquele episódio da pomba, que quando Jesus era batizado ali nas águas do Rio Jordão. Tá vendo? Igual, eu vou dar agora eu vou dar até um apontamento agora. Tá escrito em Daniel isso, hein? No livro de Daniel, nas profecias de Daniel. Só vou falar isso por enquanto. Ali que eu vi isso que eu tô falando. Porque por isso que eu tô falando que eu sou profeta, porque eu vejo as coisas. Que as pessoas assim estão pensando em outras coisas, em outros assuntos. Eles não estão preocupados com essas questões aqui principais aqui, que é de vida ou morte. Se você não se preocupar com isso que eu estou falando, você está num caminho muito errado. Então presta atenção aqui, tá vendo? Ó? Eu vou repetir. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aqui nesta parte, Jesus, ele já tinha mais de 30 anos, então o Espírito Santo estava com ele. Deus estava junto com ele, que nem o apóstolo Paulo fala, que era para reconciliar o mundo. Está correto, mas antes, nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou comprovar lá em Coríntios agora. Eu vou comprovar, depois eu não vou usar as outras passagens, porque depois eu tenho que ver no meu caderno sobre esse assunto, que Jesus era um homem antes dos 30 anos. E o espírito de Melquisedeque, que é o espírito com E maiúsculo, que eu tenho como comprovar no livro de João. Já estou dando até uma indicação onde está também essa outra coisa também. O espírito de Melquisedeque não estava aqui na terra, não. Não tinha nenhum espírito aqui na terra poderoso aqui, não. Do 0 aos 30 anos não tinha. Daí eu vou ter que usar Apocalipse para comprovar. Vou ter que usar os primeiros capítulos de Lucas. E eu comprovo. Eu não vou falar o outro personagem dessa sequência de pensamento que durante esses dias, esses últimos tempos eu tenho descobrido. Então aqui neste momento, realmente, Jesus estava com o Espírito Santo. Então agora para comprovar que o que eu acabei de falar, que eu acho que eu poderia também ir no capítulo 13 de Mateus, para comprovar aquela outra coisa que eu falei agora, porque são um monte de coisa, né? Não, eu já vou direto lá em Coríntios, agora precisa ver se eu consigo lembrar onde tá, né?
Eu sei que tá em Coríntios, né? Tá em 1 Coríntios, tá vindo na minha cabeça agora, né? Agora, eu não me lembro o capítulo, né? Eu vou até lá. Eu vou até lá agora, eu tô indo lá. Tá em 1 Coríntios, tá logo no começo dos versículos. Para comprovar que quando Jesus era homem, igual nós, do 0 aos 30 anos, não tinha nenhum espírito nem com E maiúsculo e nenhum espírito com E e com S maiúsculo dentro dele. Ele era homem igual a nós, ele era perfeito, ele nunca pecou, por isso que Deus escolheu ele, o sacrifício dele, porque ele nunca tinha pecado sendo homem. Por isso que a gente é bastardo. Porque Jesus não tinha Espírito Santo, ele não pecou aqui na terra. 30 anos ele não teve nenhum pecadinho assim, ó. Foi o único homem que não conseguiu pecar do 0 aos 30 anos. Tá escrito lá em Coríntios. Ele me revelou. Agora eu tô procurando aqui, que eu tô tentando lembrar o capítulo que eu esqueci. Mas eu sei que tá em Coríntios e tá em 1 Coríntios. Não tá vindo na cabeça o capítulo. É porque já faz um tempinho que eu vi esse segredo. É um baita de um segredo. É que já faz um tempinho, eu já vinha meditando nele. É que daí eu não meditei mais, porque é tanta coisa na Bíblia que a gente acaba esquecendo onde tá. Mas eu sei que tá aí. Ó, eu cheguei em 1 Coríntios aqui, já é alguma coisa. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver. No 5, capítulo 5, não é? Deixa eu ver. Eu vou ter que recorrer à posição dos capítulos aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não, também não é o capítulo 8. Ou é o... Não, não é. Não, acho que é antes. Deixa eu ver. Agora eu tô começando a me lembrar. Ah, lembrei. Ah, agora eu achei. Agora o bicho vai pegar. Agora eu ia até usar aqui, ó. Já tinha até preparado aqui para me continuar, ó. Ó, eu tinha até já preparado aqui, porque, ó, a grossura do negócio aqui, ó. A gente vai ter que fazer vídeo de tudo isso aqui. Nunca vai acabar. Eu já ia entrar aqui no manejo ecológico do solo, porque eu estava falando da agricultura, da agroecologia, dos alimentos, dos mantimentos sagrados. Agora, Jesus me levou para essa parte aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou direto ou se eu fico falando do começo. Eu sei que tá no começo. Tá no começo. Tá no começo de 1 Coríntios, capítulo 4. Que Jesus não tinha o Espírito nem com E maiúsculo e nem com E com S minúsculo. Até os 30 anos. Não tinha nenhum poder aqui na terra. Porque o diabo ele quebrou o sacrifício contínuo. Tá escrito lá em Daniel, eu já tô até falando as outras partes já. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora o bicho vai pegar. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma lida antes aqui. Tá. É. Nossa, tem até assim. Eu tava fazendo esses vídeos agora, os últimos vídeos, falando dessas coisas que tá escrito no versículo 1 do capítulo 4 aqui, de 1 Coríntios. Eu queria entrar nessa parte da mordomia também, porque era aqui que tá falando também sobre mordomia também, que eu tava fazendo umas reflexões um tempo atrás sobre a questão dos mordomos, né, que tá escrito lá no caderno lá, né. Tem também isso aqui também aqui em 1 Coríntios 4 também.
Deixa eu ver aqui. Todavia, me dá de ser julgado. Aí também fala. Também é a mesma coisa que eu comecei em. Olha só que eu comecei agora no último vídeo, penúltimo vídeo, falando lá da série do Paulina. Nossa, eu podia usar essa parte aqui, ó. Que ele também fala isso, do julgamento. Fala igualzinho que tá lá em 2 Timóteo, capítulo 4. E é 4, primeiro, já liguei aqui, 1 Coríntios 4, com a questão da série lá que eu tô fazendo lá, das obras paulinas lá. Já liguei aqui, vamos ver se eu lembro depois. Deixa eu ver se tá aqui mesmo, agora eu fiquei com medo agora, deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se é. É que é ruim ler assim, né? Na emoção, né? Acho que não é aqui não. Nossa, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é aqui não. Nossa. Pior que eu tô meio lento. Não é aqui não. E agora? Eu sei que tá por aqui. Deixa eu dar uma passada antes aqui. Peraí. Acho que eu vou ter que parar o vídeo e continuar no próximo vídeo. Daí eu já entro já nessa parte aqui, porque eu pensei que eu ia achar fácil aqui. Então, deixa eu ver aqui, peraí. É o 5,6, não é? Deixa eu ver aqui. Calma que tem, que eu sei que tem, que eu já vi já. Tanto é que eu guardei isso, as 7 chaves na minha cabeça. Tem que estar lá no capítulo 4. E não tá em 2 Coríntios. Não tá. Eu nem vou para 2 Coríntios porque não tá lá. Acho que peraí, acho que é agora, hein? Ou não? Eu errei. Eu errei o capítulo. É que eu fiquei muito empolgado. Agora que eu lembrei, porque eu nem precisei ler tudo aqui, porque eu sei que tá ligado com os dons. Porque eu já tinha feito essa ligação naquela época que eu vi essa revelação. Eu falei, quando eu lembrar desse assunto, eu tenho que ligar lá no capítulo 12, lá de 1 Coríntios, que fala dos dons. Por isso que eu tava perdido aqui. Então eu vou continuar, tá em 53 minutos mesmo, né? Agora já foi, né? Então tá aqui mesmo, eu tenho certeza, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Aqui, tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Eu vou até começar, deixa eu ver. Mas você começar a falar dos dons espirituais, não precisa. Depois passa aqui, deixa eu ver. Seria importante falar o versículo 2. Daí já é o versículo 3. Eu vou começar. Já que tá 1, 2 e 3, então eu já vou falar tudo de uma vez já. Porque o 1 já começa a introdução para falar dos dons, né? Daí eu não vou ficar falando dos dons depois, né? Eu vou começar do 2, vamos ver o que acontece. Para provar que Jesus Cristo não tinha o Espírito com E maiúsculo e ele foi perfeito. Por isso que Deus escolheu ele, o sacrifício dele. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, tá vendo? Paulo já está falando para todo mundo, inclusive da igreja. Aliás, somente para a igreja, né? Porque
os livros da Bíblia é só para quem é cristão que está ativo, que está dentro da igreja, né? Levados aos ídolos mudos, tá vendo? Isso também, acho que em Atos, eu não lembro aonde, também fala sobre isso também. Sobre a idolatria, assim, que os outros apóstolos, o apóstolo Pedro que fala isso. E o apóstolo Pedro e tem um outro lugar também que fala sobre isso também. Acho que em Hebreus também. Sobre a idolatria. Ah, não, é Efésios, Filipenses, né? Tá vendo como eu sou maluco? Lá em Efésios está falando isso daí também, capítulo 2, 3, que todo mundo era... E Colossenses também fala também, todo mundo era... Todo mundo é, né? Idólatra, né? Isso daí é o que mais tem na Bíblia. Se eu for ler toda a Bíblia agora, nós estamos perdidos aqui. Daí o vídeo vai para 5 milhões de horas. Daí continuando, aqui, no versículo 2, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados, em Romanos também fala também sobre idolatria, desse jeito aqui também. Levados aos ídolos mudos. Quem são levados hoje em dia aos ídolos mudos? Então, quem? Precisa falar alguma coisa, Bolota? Conforme éreis guiados, tá vendo? Todo mundo é guiado por causa dos líderes religiosos a fazer coisa errada, que Deus não gosta. Agora vem a prova aqui que eu tô falando. Que Jesus, e também a outra parte da prova também, daí vou ter que ler a Bíblia inteira, porque está escrito 2 Coríntios nos últimos capítulos ali, mas ali é mais grande. E daí tem que adequar esse pensamento com a fraqueza humana também, porque 2 Coríntios fala, assim, o assunto principal ali da fraqueza humana. Daí tem que ligar capítulo 14, 15, mas eu vou ligar só nesse aqui, já tá bom, né? Pô, daí eu vou ter que ficar indo e voltando pra lá e pra cá. Depois nós fala dos outros também, né? Vamos falar uma coisa. Isso aqui já é a prova que é irrefutável, não tem como negar isso aqui, que eu vou falar agora. 3. Vamos lá então. Para completar e para confirmar esse vídeo e essa palavra de Deus. Portanto, vos quero fazer compreender. Olha só, Paulo está querendo que todo mundo compreenda agora. Porque nos evangelhos não tinha essa informação. Foi Paulo que veio desvendar os mistérios de Jesus. Que ninguém que fala pelo, olha só, Espírito com E maiúsculo, de Deus, diz que é o mesmo Espírito de Melquisedeque e Jesus. 2 pontos. Jesus é anátema. Então, quem está com o Espírito Santo nunca vai falar mal de Jesus Cristo. Nunca vai falar que Jesus Cristo é maldito. Vírgula. Agora que vem a revelação. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, com S maiúsculo. Caramba, meu! Como que é a mesma coisa que eu estava falando ali em Mateus, ali, que Jesus estava falando. Que eu acabei depois entrando nesse assunto aqui. Que Jesus, que Jesus não tinha espírito. Desde quando ele nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado.
Mas, do zero, viu como esse assunto é polêmico? Do 0 aos 30, ele ainda não tinha o Espírito, não. É isso que ele está querendo dizer aqui, Paulo. Presta atenção. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor com S maiúsculo. E agora, hein? Continuando. Senão pelo Espírito Santo, com E e S maiúsculo. Esta passagem ela é muito enigmática. Ela é muito complexa. Porque do mesmo jeito que está dizendo que Jesus não tinha o Espírito Santo, no final está completando o Espírito com E maiúsculo. Tá vendo como são? É a mesma coisa. O Espírito com E maiúsculo e o Espírito Santo com E maiúsculo. Só que eles têm funções diferentes, pelo que eu entendi. Eles têm funções diferentes. Então, vamos repetir várias vezes aqui, porque esse versículo 3, ele é a bomba atômica, né? Porque senão, pelo Espírito Santo. Porque nessa época, Jesus era homem, do 0 aos 30. Quando ele recebeu o poder do Espírito Santo que estava lá em cima, ele se tornou imortal, ele se tornou super-homem aqui na Terra. Porque ele fazia todos aqueles milagres. Porque quem fazia os milagres era Deus, não era Jesus. Jesus só estava emprestando o corpo para Deus, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7. Ele ainda não tinha sido glorificado. Ele mesmo anunciou na festa, em João capítulo 7. Ele ainda não tinha sido glorificado. Então vai vendo, depois nós volta lá em Mateus para concluir. Esse pensamento que eu tô falando, é isso mesmo. Eu vou ler ele de novo. Versículo 3, até a gente chegar na conclusão. De primeira, é um versículo super chave, que eu guardo isso dentro da minha cabeça, assim já há algum tempo já. É um versículo que você prova tudo, né? É um versículo que você prova tudo que acontece no mundo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito com E maiúsculo de Deus diz. 2 pontos. Jesus é anátema. Você pode ver só quem maltrata Jesus, faz coisa errada, não faz o que Jesus manda. Não estou falando só romano, judeu, estou falando todo mundo. Todo mundo, todo ser humano. Até hoje, ninguém faz o que Jesus manda fazer. Então, quem fala pelo Espírito com E maiúsculo, porque esse daí, ele é cristão verdadeiro, ele já está com o Espírito de Deus e de Jesus e de Melquisedeque no corpo. Então, ele não fala mal de Jesus. Por que ele não fala mal? Porque ele faz tudo o que Jesus manda fazer, que está escrito na Bíblia. Igual a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está mostrando, faz tudo, ó. As pessoas nem conhecem esses detalhes aqui do mundo. E nem dentro da igreja também. Porque eles ficam pensando em outras coisas. Então está escrito aqui, ó. 2 pontos. Jesus é anátema, é maldito. Mesmo você não falando, mas fazendo alguma coisa que não agrade a Deus e a Jesus, você está chamando ele de maldito. E agora? É isso que Paulo está dizendo aqui. Daí tem a vírgula. E ninguém, agora ele está falando outra coisa. E ninguém pode dizer
Olha, é aqui que é a chave do que eu estou falando. Que eu estou provando aqui agora, ó. É aqui, ó, só nessa vírgula e na próxima vírgula, que é a prova que eu estou falando. Jesus, ele não tinha nenhum dos espíritos de 0 a 30 anos de idade aqui na Terra. Ele fez, ele nunca teve nenhum pecado, por isso que Deus escolheu ele. É aí que prova, é nessa partezinha aqui que eu vou falar agora, recitar de novo, que vai comprovar. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, com S maiúsculo. Porque ele ainda não tinha sido glorificado, senão pelo Espírito Santo. Então, dos 30 aos 33, a gente não poderia chamar Jesus... agora eu entendi aquela passagem que nós estávamos lendo de Mateus 12. É uma outra revelação que Jesus acabou de me dar. Eu não tinha pensado nisso agora. Relendo de novo, daí veio isso na minha cabeça agora, que eu vou falar. Nós falamos da idade de Jesus de 0 a 30, ele não tinha nenhum espírito. De 30 a 33 anos, daí baixou o Espírito Santo. E está escrito aqui. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando ele tinha 30 anos, o Espírito desceu, igual uma pomba, que nem está revelando lá em João. Desceu igual uma pomba, no livro de João. Acho que em Mateus também fala também. Daí dos 30 aos 33, daí sim, mas não ainda pelos méritos dele, porque ele ainda não tinha feito a obra de Deus. Mas ele já recebeu o Espírito antecipado para ele poder fazer todos aqueles milagres, senão ele não conseguia fazer os milagres que ele fez, provando que ele era realmente filho de Deus, mas os fariseus, judeus, hipócritas e os israelitas não acreditavam. Então, dos 30 aos 33, daí tinha que chamar Jesus de Senhor. Mas do 0 aos 30, ele ainda não tinha recebido o Espírito. E agora, depois da morte dele na cruz, daí a gente nem precisa mais pensar que ele ainda que ele é humano, porque agora ele virou divindade suprema, igual a Deus, ele chegou no patamar de Deus. Então agora ele é Senhor e Senhor com esse super maiúsculo. Mas nessa época não. É isso que eu estou querendo dizer. Então eu estou comprovando que não existia Espírito, nem com E maiúsculo, e nem Espírito Santo com E e com S maiúsculo, quando Jesus estava vivo do 0 aos 30 aqui no mundo. Daí eu não vou usar as outras partes que eu tenho, porque depois eu vou fazer outros vídeos falando disso. E daí a gente consegue entender, vamos voltar para Mateus agora, porque eu pensei uma coisa, mas acho que não era isso não. Que eu ia falar assim, mesmo dos 30 aos 33 anos, Jesus ainda não era Jesus ainda não era considerado Senhor pelas forças dele. Ele fazia aquilo. Dá para falar isso também. Acho que é isso mesmo que eu pensei agora. Porque assim, ele fazia os milagres através do Espírito Santo de Deus. Agora não, ele faz o milagre com o Espírito maiúsculo de Jesus e Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele é espiritual, ele nunca foi carnal, mas Jesus já foi. Então, mesmo quando ele estava na idade de 30 aos 33 anos, Jesus ainda não tinha sido consagrado ainda. Ele estava fazendo a obra. Porque se ele não fizesse a obra, daí ele não iria ser agora o Senhor com S maiúsculo. Porque só ele, Deus, é Senhor com S maiúsculo.
Então, dos 30 aos 33, enquanto ele estava no corpo, a alma dele e o espírito com E minúsculo dele estava no corpo, ele era Senhor só porque ele estava recebendo o Espírito Santo de Deus. É isso mesmo, é isso que está escrito aqui. Por isso que aqui em Mateus 12, ele fala assim, ó, para completar agora a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra, ó, está falando palavra, assim, discutindo, debatendo, xingando Jesus, contra o Filho do Homem, ó, com F maiúsculo, aquele era filho do homem, porque ele era homem, mas ele era filho de Deus. Mas ele estava ainda tendo que completar a obra e a missão que Deus mandou ele fazer, que era a maior obra e a maior missão que todos os seres da terra e dos céus, do universo, já fizeram. Ser-lhe-á perdoado, tá vendo? Ponto e vírgula. Aqui, mesmo falando mal de Jesus, que neles falavam, ainda eles tinham alguma chance de ser perdoados, os escribas e os fariseus, e os doutores da lei, os saduceus, os não sei o que, os zeus lá, ia ser tudo perdoado. Mas, vírgula, se alguém falar contra o Espírito Santo, porque aí que tá, porque eles falando mal de Jesus, eles estavam falando mal do Espírito Santo que estava dentro dele, então eles não seriam perdoados ali também. Porque antes dos 30, se eles fizessem alguma coisa para Jesus, aí sim eles iam ser perdoados. Mas depois dos 30 anos de Jesus, que ele recebeu o Espírito estava dentro dele, era uma obra assim extraordinária, que só os reis, os profetas e os sacerdotes recebiam o Espírito Santo. Ele ainda estava sendo, assim, não é preparado, ele tinha que cumprir a missão que Deus mandou ele cumprir. Tá vendo? Daí sim. Mas é o Espírito Santo de Deus, não o Espírito com E maiúsculo sacerdotal e de rei, de Melquisedeque e de Jesus. Porque Melquisedeque sempre teve esse Espírito com E maiúsculo, desde o começo, de Abraão. Porque assim, eu não sei se estou certo, mas assim, no meu modo de ver, na minha opinião, Melquisedeque, ou ele é um anjo, ou ele é um espírito, ou ele é as duas coisas. Pode ser que Melquisedeque, mas homem ele nunca foi, ele nunca, sim, ele pode ter assim incorporado em Abraão, porque Abraão fala que Melquisedeque, não sei se foi Abraão, foi Moisés que falou que Melquisedeque abraçou Abraão depois que ele veio da guerra lá, da batalha da matança dos reis lá. Daí Melquisedeque veio e abençoou ele, abraçou ele. Mas acho que era só Abraão que estava vendo isso. Porque Melquisedeque era rei de Salém. Salém é onde fica Jerusalém. Agora eu não sei se Jerusalém ainda fica naquele lugar, porque eu estava fazendo uma leitura da Bíblia e onde que estava? Em Atos está falando, tá dando para perceber, em mais alguns outros lugares da Bíblia, que Jerusalém não fica lá no Oriente Médio, lá onde a gente conhece agora. Ficava na África. Então tem tudo isso, né? Daí vira uma confusão, né? Mas é isso que está dizendo aqui, ó. Como Jesus estava com o Espírito Santo dos 30 aos 33, mas não era o Espírito que depois que Deus deu para ele, que é o Espírito com E maiúsculo, sacerdotal. Porque o diabo quebrou
o sacrifício contínuo, daí Jesus teve que se restabelecer de novo no sacrifício no madeiro, na cruz. Porque agora ele é sumo sacerdote. Daí, sim, daí se esses escribas e fariseus dos 30 aos 33 anos falasse mal, como está escrito aqui no capítulo 12, que eu não vou ler, o que eles falaram? Chamaram Jesus de Beelzebu? Chamar Jesus de Beelzebu? Aí não tem conversa. Ele estava com o Espírito Santo dentro dele. Por isso que eu falo, quem faz pecado com criança e com idoso, eles provavelmente... É impossível uma criança não estar com o Espírito Santo. O idoso ainda tem alguns assim que dá para duvidar, mas a maioria são todos santos. Esse sim, se alguém fizer algum pecado contra criança e idoso, está fazendo contra o Espírito Santo e contra o Espírito de Melquisedeque, de Jesus. Porque Melquisedeque é o sacerdote e Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o grande sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Está escrito aqui, não lhe será perdoado, tá vendo? Não vai ser perdoado. Nem neste século que nós estamos, nem no futuro, que é o próximo século, o século vindouro. Vai ser uma outra geração. Então é isso, eu acho que vamos parar por aqui, né? Já deu para falar bastante já. E essa minha revelação aí surpreendente aí, que eu tô provando que Jesus do 0 aos 30 não tinha nenhum Espírito Santo. Ele era homem, igual nós, e nunca pecou sendo homem. Porque quem tem o Espírito Santo, fica mais fácil não pecar. O Espírito de Jesus e Melquisedeque, que é o Espírito com E maiúsculo. Aí fica mais fácil, igual eu, ó. Tô aqui, ó, 1h17 falando da palavra de Deus, reunido aqui com os irmãos. Eu não tô cometendo pecado, perjúria. Não tô cometendo injustiça. Agora, se a pessoa acha que eu tô falando certo ou errado, aí é uma questão de opinião. Tudo bem, a gente respeita, né? Eu estou falando aquilo que eu vi na Bíblia, que eu leio a Bíblia, que eu estou estudando a Bíblia e que Jesus me falou. Agora, essa pessoa pensa de outro jeito, que está assistindo os vídeos e não gosta da interpretação, aí é um direito da pessoa, né? Não tem problema, não vou ficar bravo, vou ficar com raiva. Cristão, eu vou ter que pegar os versículos da Bíblia aqui falando sobre isso também, né? Porque o cristão, ele não pode ficar se vingando. Quem se vinga é Deus e Jesus, está escrito na palavra. E essa vingança também é outra história interessante também, que depois eu vou contar melhor. É outro assunto também, muito interessante também. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Então fica com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado e a paz do Senhor esteja convosco. Muita saúde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.